A graça e a paz do Senhor Jesus com todos vocês. O Senhor me enviou neste momento para anunciar uma palavra para Israel, para o pessoal de Deus. Aquele que quiser ganhar um sossego no espírito dele, ouve essa palavra que eu vou anunciar agora. Eu queria lembrar aos irmãos que Deus anunciou na terra o nascimento do Filho dele. Porque alma nenhuma salvava, entrava no reino dos céus. Porque Satanás acusava na porta dos céus. Todo profeta, todo justo que morria, quando ele chegava na porta dos céus, ele voltava para trás. E as almas ficavam gritando por Deus, falando: ô Senhor dos Exércitos, quando é que o Senhor vai abrir o selo daquele livro? E o livro da salvação lá no reino era fechado. E ele tinha 7 selos, aquele livro. Ele tinha 7 selos e não existia um homem justo que morria que pudesse abrir aquele selo daquele livro, que Satanás ficava na porta dos céus acusando essas almas que iam entrar. Deus pegou e anunciou que ia nascer o Salvador, que era o filho dele. Primeiro ele anunciou do mensageiro que ia endireitar as veredas, tudo que fosse torto seria direito, tudo que for alto seria baixo, e o que fosse monte e coleiro serão aplainados. E todo homem verá a salvação de Deus. Ele anunciou, e depois anunciou assim: entre uma das maiores cidades, em cidade de Judá, em Belém, nascerá o Salvador, que será a salvação de Israel. Ele se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele anunciou, e aí daí muitíssimos anos nasceu esse mensageiro do endireitamento das veredas, dos caminhos, e que era João Batista, e nasceu também Jesus, que era para nascer em cidade de Judá. Cidade de Judá era Belém. Em Belém morava o rei que dominava a região, dominava toda a pátria, que era o Herodes. E Judá era o tipo de um bairro de Belém. Era uma das menores cidades. Olha, veja, meus irmãos, que Deus escolheu a menor cidade para o rei dos reis nascer. Vocês prestem bem atenção. E a humanidade parece que está dormindo. Então ele diz assim: eu mandarei na terra uma pedra angular. Está vendo? Uma pedra angular. E essa pedra servirá de tropeço para muitas nações. Está vendo? Presta atenção, meus irmãos. Sabe por que essa pedra angular serviu e serve de tropeço para as nações? A pedra angular é Jesus. É Jesus Cristo. E ele diz assim: e os reis vão odiar. Vão odiar ele. Vai odiar esse filho que eu mandar. Esse rei dos reis vai ser odiado pelos príncipes da terra. Compreendeu? E matarão. Deus já anunciou, eles matarão ele. Mas é ele que eu farei aliança de meu povo. Aquele que abraçar com ele e não escandalizar, esse eu volverei ele junto com o príncipe que eu mandar na terra, que é Jesus Cristo. Então, Jesus está só vindo de tropeço para muitas nações. Sabe por quê? Porque ele é reto e os homens querem ser torto, compreendeu? O homem quer entrar nos céus, mas é com tortura. E no céu só entra quem for reto. Lá não entra nada torto, nem mentira. Lá não entra perjúrio, lá não entra quem derramou sangue inocente e não se arrependeu. Lá não entra ninguém que for da idolatra, nem macumbeiro, ninguém entra no reino. Porque o reino de Deus é santo e santo e santo. Compreendeu? Então veja que ele mandou o rei dos reis na terra, ele mandou ele num curral de animais, numa das menores cidades. Os reis tudo esperavam que Jesus ia nascer, o rei dos reis ia nascer nas rainhas. Deus negou. A parte sacerdotal, que era mais de 100 mil sacerdotes de Israel, esperava que Deus ia mandar por a causa vez na família sacerdotal, que os sacerdotes eram casados, os sacerdotes, os anciões, e Deus negou deles. Sabe por quê? Porque eles viviam na terra por grandoria, vestiam longa túnica e ia para as esquinas das ruas para fazer longas orações para ser vistos pelos homens. Presta atenção, meus irmãos, como hoje a Irmandade hoje está fazendo orações para ser visto pelos homens, não para ser visto por Deus. Para ser visto por Deus, você tem que fazer as suas obras em segredo, porque Jesus diz assim: quando você estiver para oferecer a sua oração, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora aos escondidos, que aí o vosso Pai que está no céu te dará a recompensa, porque é em segredo. Mas se você tocar a trombeta, viu? Se você der uma esmola e tocar a trombeta, já recebeu a recompensa dos homens. Porque quando você dá uma esmola, leva em segredo, para que vosso Pai que está nos céus veja e te dá a recompensa. Quando vós for jejuar, vós jejuais e ungi
depois do jejum, unge, lava bem e perfuma, para que ninguém observe que você jejuou, compreendeu? Porque se alguém te observar que você jejuou e você contar, ele diz, em verdade, já recebeu a recompensa dos homens. Irmãos, nós tudo Jesus encomendou para nós fazer as escondidas, para que só o nosso Pai dos céus que vê. Hoje não, todo mundo está querendo pregar para ser visto pelos homens, está querendo cantar para ser visto pelos homens, louvar a Deus para ser visto pelos homens, está recebendo dos homens. Eu sou obrigado a pregar aqui para vocês, para acordar os olhos de vocês, mas ninguém está vendo onde é que eu estou. Compreendeu? Ninguém está vendo. Eu estou pregando para acordar, porque Deus mandou o profeta ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho. Todo que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então ele mandou os apóstolos ir, falou, vai o mundo inteiro. Soprou sobre eles, falou, eu fui me ganhado todo o poder nos céus e na terra, para me dominar todas as nações. Mas vai e anuncia. E todo o meu evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, porque não creu no testemunho do Filho único de Deus. Amém? Vamos prestar bem atenção, meus irmãos, que Deus pegou e mandou Jesus no ventre daquela mulher tão pobrezinha, que ninguém nem esperava que ia sair um poderoso daquela mulher. Ninguém pensava. Mandou o primeiro João Batista no ventre de Isabel, que morava nos bosques. Nem dentro da cidade o marido de Isabel não morava. Ele era sacerdote, ele era. Mas ele já tinha 90 anos de idade, ela também já tinha. Estavam todos dois idosos. E o anjo anunciou Zacarias, mas Zacarias morava nos bosques. Ele ia para a cidade para cumprir a função de Deus, ficava 2 semanas, voltava para os bosques de novamente. E Zacarias. Apareceu João Batista. Em vez de João Batista ir para a igreja, João Batista atravessou o Rio de Jordão e foi pregar o evangelho do outro lado do Rio de Jordão e batizar as nações. Presta atenção, meus irmãos. Olha o exemplo. Como é que a humanidade não quer seguir esse exemplo? Não quer seguir. Cada um faz uma casa aqui de barro, entendeu? Aí fala, é aqui que você salva. O outro é aqui que tem a salvação. A salvação está no seu corpo. Viu? A salvação está na sua obra. A salvação está na sua bondade com seus irmãos. Porque se você for bondoso com seus irmãos, como Jesus veio limpando a lepra e não cobrava nada de ninguém, Jesus veio levantando os mortos e não cobrava nada de ninguém, Jesus ressuscitava as pessoas, curava os enfermos, curava as pessoas que estavam aleijadas, os que estavam cegos, e ele dava vista a eles. E Jesus não cobrava nada de ninguém, compreendeu? De tanta simplicidade que ele era. E ele era o Rei dos Reis, Senhor de meu Senhor. Todo mundo sabia que ele era o Rei dos Reis, compreendeu? Só porque a humanidade não acreditou, porque não viu ele estudar com os homens pecadores da terra. E a humanidade só acredita no estudo dos homens pecadores, que não tem a salvação nem sequer para ele. Ele está com a sabedoria aqui, ele é pó da terra. Um dia ele vai morrer. A sabedoria de Deus vai ficar dentro da terra, compreendeu? Não é como a sabedoria que Deus enviou para João Batista e Jesus. Jesus também não foi para a igreja. Jesus começou a pregar na região de Nazaré, nas Galileias. Foi que Jesus começou a pregar. Ele não chamou um ancião, nem um doutor para seguir a ele. Seguia quem quisesse, compreendeu? Então seja simples como vosso Pai é simples. Se nós não for simples, nós não entrará no reino de Deus. Nós temos que ter justiça, porque se nós não termos justiça, Jesus disse, se a nossa justiça não for maior de que dos escribas e fariseus, no reino do Pai Deus nós não entrará. Amém? Receba aí essas orações que estou fazendo, essa pregação, porque a humanidade está dormindo e os dias estão próximos. Já está começando as guerras em Jerusalém. Jesus diz, quando vê a Jerusalém sitiada, ele diz, povo meu, fuja para o campo. Compreendeu? Porque é necessário que surja uma guerra mundial para matar geralmente a humanidade, porque a humanidade não quer Deus. Compreendeu? Só vai ser salvo daquela guerra aquele que Deus defender ele. Mandar Miguel Arcanjo defender ele. Mas o anjo só vai defender aquele que for justo. Como ele foi destruir, os 2 anjos foram destruir a cidade de Sodoma, tinha um justo lá que era Ló. Ele foi salvo da morte. Os anjos pegou ele pela mão e tirou Ló de lá de dentro da cidade e jogou desceu uma chuva de saraiva de fogo naquela cidade, que a cidade arrasou. Não sobrou nada, virou tudo um mar d'água, a cidade de Sodoma. Presta atenção, mas o que era justo, eles tirou de lá, compreendeu? Então assim vai ser nós, no dia das guerras mundiais, no dia do julgamento, só vai ser salvo aquele que respeitou o mandamento e a humildade de Deus e amou seus irmãos com sinceridade. Para nós amar nossos irmãos, nós temos que ser pequeno, tem que fazer pequeno como ele, tem que ajudar o irmão. Daí o que João Batista pregava? Ele falava, o que nós devemos fazer para encontrar a salvação? Senhor, falava com João, ele falava, quem tem 2 túnicas, dê um quem não tem. Quem tem 2 calçados, dê um também quem não tem.
e quem tem o de comer, dá comer o faminto. E os soldados chegaram e falaram, e nós o que fazemos, Senhor? Ele dizia assim, contentai com o vosso saldo, né? Não defraudeia ninguém, contentai com o vosso saldo. Isso é que João Batista pregava. Amém? Agora a humanidade está um condenando o outro e pensando que vai entrar lá junto com Deus. Cuidado, meus irmãos, que o fogo do inferno é uma chama para a eternidade, eternidade. Que Deus está dando prazo para muitas humanidades arrepender de verdade e a humanidade está brincando com Deus. Até o povo das igrejas está brincando com Deus, já acostumou com o pecado. Compreendeu, meus irmãos? E Jesus disse que quando viesse reinar abominações no lugar santo, sabei que a vinda de Deus estava próxima. Quando vê terremotos em diversos lugares, sabei que estava próximo. Quando vê pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra, fome, peste, guerra, terremotos em diversos lugares, doenças desconhecidas que ninguém possa saber, ficar sabendo, que a minha vida está próxima. Mas eu dizer, ainda é o princípio das dores. Vamos se preparar, meus irmãos, de verdade. Vamos ser um povo ungido de verdade, mas não vão ser ungidos para ser vistos pelos homens, não. Vão ser vistos por Deus. Viu? Vão ser vistos por Deus, não pelos homens. Querer ter fama, porque pregador não pode ter fama. Nós temos que ter fama só para Deus, não para os homens. Amém? A humanidade está enjeitando os pequenos e acolhendo dentro da igreja só os grandes, com todo entusiasmo. E essa igreja não é de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja simples. Quando Jesus veio na terra, ele não mandou edificar a igreja para ele. Ele não mandou, apenas ele entrou naquela igreja que tinha edificado para o pai dele e desceu o chicote naquele povo e falou, turma de ladrão e de negociante, a casa de meu pai é a casa santa de oração, não de convívio de ladrões e de negociantes. Ele fez só bater naquele povo, dentro daquela igreja, mas para Jesus mesmo, ele não admitiu, Jesus não admitiu a construir, porque quando Jesus chamou Pedro, João e Tiago e foi para o deserto, e ele desceu na glória dele, na vista deles. Fala assim que Jesus desceu, se transformou na glória dele, que era tão resplandecente, tão importante. E Elias e Moisés de um lado de Jesus, Jesus no meio. Os apóstolos ficou tão pasmados, falou, Senhor, se o Senhor quiser, nós construímos aqui nesse lugar uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Compreendeu? Jesus falou, cala a boca, não conta para ninguém o que vocês viram. Não conta para ninguém, olha. Meus irmãos, vamos prestar atenção, Jesus não admitiu que eles construíssem a igreja para ele, compreendeu? Ele veio e expulsou os que estavam negociando na igreja do pai dele, que ele tinha construído, que era o tabernáculo, mas para Jesus nunca foi construída a igreja. Ele pregou no deserto, mas João Batista é uma pregação de simplicidade, para haver salvação, para todos que estivessem no pó da terra que morresse, ele subisse para junto do Pai dele. Foi digno Jesus unicamente de abrir o selo daquele livro e vencer Satanás. O único homem que abriu o selo do livro da salvação foi Jesus Cristo, compreendeu? Por isso que ninguém entra no reino de Deus a não ser por Jesus. Vamos ser seguidores de Jesus de verdade. Se você ser seguidor de Jesus e exaltar a sua pessoa, você não está com o Espírito de Jesus. O espírito seu está açoitado com o espírito maligno, porque o Espírito de Jesus foi o espírito até a morte dele de humilhação, pedindo, Pai, deu perdão pelo aquele povo que estava batendo nele. Amém? Glória a Deus. Receba e abra os olhos de vocês, que vocês estão dormindo, meus irmãos. Acorda, desperta, renova uma igreja viva de verdade. Renova o corpo de vocês, não é renovar a casa de barro, não. A casa de barro vai ser destruída, Jesus falou para os apóstolos, todos serão destruídos, entendeu? Agora o nosso corpo sai destruído se nós mesmos destruímos o nosso espírito. Amém? Glória a Deus.